Mas vamos ler então, Gálatas 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar, irmãos, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nossos corações nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esta revelação especial que o Senhor nos deu em mãos, para que nós saibamos qual é a Tua vontade, para que nós conheçamos, Pai, o plano da redenção em Jesus Cristo. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo e dos irmãos da Galácia, Pai, que nós não os conhecemos, mas nós sabemos que estamos unidos com eles pelo sangue de Cristo, na igreja, Senhor, na igreja universal de todos os Teus filhos eleitos em Jesus Cristo. Senhor, nos ilumina e nos ensina nesta noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos no capítulo 1 da carta aos Gálatas a problemática que os Gálatas estavam sofrendo, qual o problema que eles estavam passando. Os Gálatas estavam sendo tentados a abandonar o evangelho de Cristo Jesus, por conta de alguns falsos mestres judaizantes que estavam pregando um evangelho diferente, um evangelho que não se baseava na justificação pela fé na obra de Cristo, mas sim um evangelho que exigia o cumprimento de algumas obras da lei, alguns ritos judaicos, a observância de ritos e obras da lei de Moisés. O capítulo 1 vai mostrar Paulo indignado com os Gálatas. Paulo já começa a carta com uma breve exposição do evangelho de Cristo, o evangelho da justificação pela fé. Ele também vai dizer aos Gálatas que ao darem ouvidos a outra mensagem, eles não estavam apenas crendo tendo outra opinião do evangelho, mas eles estavam abandonando ao próprio Jesus Cristo ao estarem ouvindo, dando ouvidos e atenção a esse evangelho, esse outro evangelho. Paulo também, no capítulo 1, vai começar a sua defesa contra as alegações desses falsos mestres que buscavam atacar Paulo, atacar o seu ministério apostólico, para que eles pudessem então descredibilizar a mensagem de Paulo. Eles diziam que Paulo não era um apóstolo oficial de Jesus, mas que ele era um apóstolo subordinado aos demais apóstolos de Jerusalém, e que por isso Paulo pregava uma mensagem diferente, um evangelho mais facilitado, que não exigia nada dos seus seguidores. Aqui no capítulo 2, Paulo vai continuar essa defesa, e ele vai continuar falando sobre a sua relação com os demais apóstolos de Jerusalém, só que agora especificamente na questão que os judaizantes levantavam, que seria necessário os gentios que estavam se convertendo, era necessário que eles cumprissem a lei, observassem os ritos judaicos,
para então serem considerados cristãos, Paulo vai tratar exatamente a relação dele com os demais apóstolos nessa questão que era o problema enfrentado pelas igrejas da Galácia. Ele vai ressaltar, irmãos, ele vai relatar nessa passagem um encontro ocorrido entre Paulo, Barnabé e Tito com os apóstolos de Jerusalém, e alguns intérpretes acreditam que pode ter sido um encontro narrado em Atos 11 ou Atos 15. Mas independente de qual seja, Paulo vai utilizar esse fato para complementar a sua defesa, e ele vai dizer que ele foi para Jerusalém motivado por uma revelação recebida do próprio Deus e também por uma preocupação prática no seu ministério de pregação e plantação de igrejas em meio aos gentios. Paulo vai frisar a unidade cristã no Evangelho de Cristo, o Evangelho da liberdade, fazendo um contraponto com o Evangelho que exigia dos cristãos a observância de ritos, a observância das leis de Moisés, da lei de Moisés, para a justificação, para a aceitação deles diante de Deus. Hoje eu quero me atentar inicialmente nos versículos 1 e 2. Eles vão servir como uma introdução geral a toda a passagem do capítulo 2, que vai tratar sobre a unidade cristã do Evangelho da liberdade, em oposição aos falsos mestres judaizantes que exigiam outras coisas dos cristãos além da fé em Jesus Cristo. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2 do capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Paulo deixa claro aqui que ele voltou a Jerusalém não por uma ordem dos apóstolos para que ele retornasse. Paulo não voltou a Jerusalém porque ele estava sendo requisitado, intimado a isso. Paulo foi por quê? Duas coisas. Ele foi chamado pelo próprio Deus através de uma revelação, e segundo, por conta de uma preocupação com a efetividade do seu ministério, a efetividade da pregação do Evangelho. O fato de Paulo mencionar aqui que ele teve uma revelação de Deus, relembra aos Gálatas algo que ele já tinha dito no capítulo 1 da carta, que ele foi chamado por Jesus Cristo. O ministério dele não vem de homem algum, a mensagem que ele prega não vem de homem algum, mas unicamente do Senhor que o chamou de forma extraordinária para ser um apóstolo de Cristo. Como um apóstolo de Jesus, Paulo tinha acesso direto a Deus. Por isso ele recebeu uma revelação de Deus para que ele fosse até Jerusalém por conta desse problema específico relacionado à lei de Moisés e à observância de ritos judaicos. Além dessa revelação que Paulo recebeu, ele foi movido também por uma preocupação: a capacidade da sua pregação gerar frutos. Por isso ele diz aqui que buscou aos que pareciam ser de maior influência, aos líderes da igreja de Jerusalém, para que ele pudesse então expor o evangelho que ele pregava, expor a mensagem que ele pregava, para que esses líderes tivessem conhecimento do que Paulo falava, qual que era a mensagem que Paulo pregava e a base na qual ele plantava as igrejas. Paulo estava receoso que a sua mensagem, o seu ministério, fosse interrompido, não fosse confirmado pelos apóstolos originais. E se isso acontecesse, seria quase impossível para Paulo continuar seu ministério fora de Israel, em meio aos gentios, em meio a um povo que nunca havia conhecido a lei de Moisés, ritos judaicos, circuncisão. Se os apóstolos de Jerusalém tivessem afirmado que o evangelho de Paulo não é o evangelho de Cristo, teria havido um racha na igreja logo em seus primeiros anos de vida. E comentaristas, irmãos, pode passar a impressão errada de que Paulo podia ter diferenças teológicas com os apóstolos de Jerusalém. Mas, na verdade, os comentaristas do Novo Testamento dizem que Paulo estava
ele não pensava que os apóstolos pregavam ou acreditavam no evangelho falso, no evangelho das obras, mas que Paulo estava receoso, porque Paulo pensava que eles poderiam tomar uma decisão errada por conta da pressão dos falsos mestres judaizantes. A mesma pressão que os gálatas estavam sofrendo para abandonar o evangelho da fé em Jesus Cristo, o evangelho da justificação pela fé, era a mesma pressão exercida contra os líderes de Jerusalém, para que eles continuassem com a religião judaica, mas com o pano de fundo de Jesus Cristo. Mas eles defendiam que a justificação do pecador não deveria dar somente pela fé, mas também continuar a observância de ritos e das leis de Moisés. Paulo tinha consciência da realidade do pecado na experiência humana. E os apóstolos eram homens como nós. Eles ainda continuavam pecadores, falhos, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Paulo tinha consciência disso. E por isso que Paulo pensava que um erro poderia acontecer. Um erro era possível. Preocupado então em manter a unidade cristã no evangelho de Cristo, Paulo agiu em prol disso estrategicamente. Ele procurou os de maior influência para então que eles tivessem a ciência de qual mensagem Paulo pregava e que não era uma mensagem diferente da dos apóstolos, mas que era uma mensagem recebida do próprio Deus. Essa passagem, irmãos, nos ensina duas lições muito importantes. Primeira delas, a unidade cristã no Evangelho de Cristo deve ser alvo da nossa preocupação. É claro que hoje nós vivemos num tempo difícil quando nós falamos sobre unidade cristã. Existem diversas denominações, diversas mensagens, diversas igrejas com estilos de culto diferentes, músicas diferentes, o jeito da igreja é diferente. E muitas vezes nós somos levados a olhar para nós mesmos como, não, essa igreja aqui é a correta, essa igreja é a correta, nosso arraial é o correto. Só que, como diz aquela expressão popular, nós não podemos jogar água suja com o bebê dentro. Nós não podemos deixar que diferenças sociais, culturais, ou até mesmo teológicas, nos afastem da unidade cristã no Evangelho de Cristo. Os judaizantes, eles queriam prezar pelo estilo judaico no cristianismo. Eles queriam que o jeito de vida deles fosse imposto aos gentios como forma de justificar o pecador diante de Deus. E é claro, irmãos, que essa preocupação com a unidade do apóstolo Paulo não é uma preocupação a qualquer custo. A preocupação com a unidade cristã deve se limitar à verdade do Evangelho. Nós não adianta nós querermos ter preocupação com a unidade e buscar a unidade com aqueles que se dizem cristãos, mas negam verdades fundamentais da fé. Negam que Jesus é Deus, negam que Jesus nasceu da Virgem Maria, aqueles que comercializam a fé, aqueles que negam, aqueles que dizem que só a denominação deles será salva, que eles são os escolhidos e ninguém mais. Mais à frente, conforme nós lemos no versículo 4, Paulo não buscou ter unidade com os falsos irmãos, aqueles que não estavam embasados no evangelho da justificação pela fé, mas aqueles que buscavam justificação pelas suas obras. E Paulo diz que isso é uma deturpação do evangelho, eles eram falsos irmãos. Nós não devemos nos preocupar em buscar a unidade cristã com falsos irmãos, aqueles que não estão na verdade do evangelho de Jesus. Essa ideia de unidade será tratada mais claramente a partir do versículo 9 do capítulo 2. O fato aqui é que Paulo trabalhou em prol da unidade cristã. Paulo se preocupou com a unidade do evangelho de Cristo no povo de Deus. E nós também precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos empenhar para isso. Como que nós temos vivido a nossa vida cristã? Será que nós não estamos fazendo como os judaizantes, colocando barreiras às outras pessoas, que se elas não andam como nós andamos, elas não são crentes e cristãs de verdade?
Será que nós não estamos colocando nossas tradições e nossos ritos à frente da justificação pela fé na obra de Cristo? Corremos o risco de pensar, assim como os judaizantes, que nós devemos pregar o Evangelho e ter comunhão com aqueles que andam como nós, falam como nós, aqueles que estão no nosso arraial, excluindo todos os outros, como se todos os outros não importassem, porque eles andam de forma diferente, independente se eles creem que Jesus é o Senhor. Podemos dar um exemplo prático do medo que Paulo tinha de ter corrido em vão em seu ministério, se isso acontecesse, se os apóstolos não confirmassem o seu evangelho aos gentios. Eu acompanhei o pastor Guilherme Andrade, do Projeto Sola. Eu acompanho ele no Instagram, e há algumas semanas atrás ele fez uma viagem para Burkina Faso, um país no continente africano, com uma realidade totalmente diferente da nossa. É um país pobre, um país que sofre com terroristas, mas ele foi até uma comunidade cristã em meio a esse país. E eram pessoas em enorme dificuldade e com estilo de vida totalmente diferente. Mas mesmo nessa realidade tão distante da nossa, eles louvavam ao nosso Deus, eles louvavam a Jesus Cristo, eles cantavam e liam a Bíblia em sua própria língua, na sua própria forma. Eles creem que Jesus Cristo redime o pecador. Eles creem que eles são justificados em Jesus Cristo, pelo que Cristo fez. Agora imaginem, se nós chegássemos nessa comunidade cristã e falássemos assim para eles: olha, é legal que vocês estão buscando o nosso Deus, vocês estão buscando a Jesus Cristo, vocês creem que Jesus é o Senhor, mas olha, para vocês serem crentes de verdade, cristãos, vocês têm que ter uma igreja, um templo ajeitado, tem que ter uma torre, tem que ter uma cruz na torre, senão é difícil, aí não dá para considerar vocês cristãos. Ou então algo que acontece mais recorrentemente na nossa tradição reformada: olha, legal que vocês creem que Jesus é o Senhor, vocês louvam ao nosso Deus, mas olha, vocês não confessam as confissões históricas reformadas. Então vocês não são cristãos de verdade, vocês não são crentes de verdade. Irmãos, eu não estou aqui criticando as nossas tradições e as nossas confissões de fé. Eu amo as confissões, e é por isso que eu sou presbiteriano. Eu acredito que elas são a melhor exposição da doutrina bíblica que nós temos, mas nós não podemos esquecer que não são elas que nos justificam diante de Deus. Não são as confissões, não são nossa tradição, não é nossa denominação, mas é a obra de Cristo. É o que Cristo fez na cruz, que justifica e redime o pecador, que transforma um homem morto em pecado em um filho de Deus, um cristão, e nosso irmão que está debaixo do sangue de Cristo. Se nós começássemos a impor a esses irmãos que vivem de uma forma diferente e acreditam de uma forma diferente, se nós começássemos a impor nossos ritos e tradições e nossas exigências para que eles fossem considerados irmãos em Cristo, o que será que os missionários que plantaram a igreja deles pensariam? Eu corri em vão. Não adiantou só eu pregar Cristo. Não adiantou eu só pregar o Evangelho, porque agora eles não conseguem cumprir as exigências que a igreja tal está impondo sobre eles. O ministério desses missionários teria sido vão. E é por isso a preocupação do apóstolo Paulo. E por isso que também nós temos que nos preocupar com a unidade cristã. Nós temos que ter em mente, nós temos que preservar a unidade do Evangelho, porque é o Evangelho de Cristo. Foi dado à humanidade para salvar homens e mulheres pecadores de todas as tribos, línguas, povos e nações, como o apóstolo João diz em Apocalipse. É para todas as pessoas, em todas as situações, em todas as culturas sociais, econômicas. Cristo veio para salvar pecadores. E é na obra de Cristo que nós temos que nos agarrar, porque Ele que nos justifica. Mesmo dentro da nossa própria igreja, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que a unidade cristã nos faça olhar para o nosso irmão
com amor, sabendo que o mesmo sangue derramado na cruz justifica a mim e justifica o irmão que pensa diferente de mim, que às vezes pode não falar como eu falo, que às vezes pode não saber o que eu sei, mas ele é salvo porque ele crê que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele e que não há nada que ele faça para se justificar e ser aceito diante de Deus, mas ele crê em Cristo e é o suficiente. A segunda lição, irmãos, que nós podemos retirar desse texto é que a soberania de Deus não deve ser desculpa para a nossa preguiça e para a nossa omissão no serviço. O versículo 2 indica que Paulo, além de estar obedecendo à revelação de Deus, Paulo partiu preocupado com a situação do seu ministério. Paulo estava preocupado na interrupção do seu ministério e da sua pregação. E por isso, como já dissemos, ele buscou estrategicamente líderes da igreja de Jerusalém, homens que pareciam ser de maior influência, para expor o evangelho que ele pregava aos gentios. Diante disso, pode surgir o seguinte questionamento: ora, por que Paulo se preocupava com isso? Por que ele precisou agir estrategicamente se Deus é soberano? Deus não deixaria uma decisão ser tomada a ponto de ferir a pregação do evangelho, a ponto de interromper e atrapalhar a pregação do evangelho. E essa afirmação está correta. Deus é soberano. É Deus que controla e ordena todas as coisas. E veja, Cristo é o cabeça da igreja. E o próprio Jesus Cristo já havia afirmado em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O evangelho, a pregação do evangelho nunca pararia e não vai parar. Porém, esse fato, a soberania de Deus, não tornou Paulo presunçoso a respeito da vontade de Deus e não deixou Paulo omisso. Paulo não ficou preguiçoso em seus deveres. Deus age no mundo de forma soberana. Deus governa e ordena todas as coisas para os seus próprios fins. Porém, Deus usa nossas ações e nossas responsabilidades, nossos deveres, que Ele mesmo ordena, para agir na vida do seu povo e para agir na vida da igreja. Diante de um possível problema com relação ao seu ministério e à pregação do evangelho, Paulo não pensou assim: olha, eu não vou me envolver, porque vai envolver os outros apóstolos, pode ser briga de cachorro grande, vou ficar aqui na minha, vou ajoelhar no meu quarto, vou orar, e eu acredito que Deus vai dar uma revelação lá para eles e vai tudo se resolver. Pelo contrário, Paulo, diante do problema, ele foi chamado por Deus, mas ele também agiu estrategicamente. Ele trabalhou estrategicamente para que o ministério e a pregação do evangelho não fosse interrompido por causa dos falsos mestres judaizantes. Paulo deveria cumprir com seu papel de apóstolo. É por isso que Paulo foi chamado para ser um apóstolo, para expor a doutrina que ele recebeu de Deus, para que ele pregasse, para que ele plantasse igrejas e para que ele mantivesse pura a doutrina de Cristo, do evangelho de Cristo. E Paulo agiu em seus deveres, em suas responsabilidades e confiando de que Deus cumpriria os seus propósitos através de seu trabalho. Isso nos ensina algo muito importante para a nossa vida de igreja, e ainda mais para nós que somos presbiterianos, que todas as decisões da nossa igreja são feitas, são tomadas no conselho da igreja, assembleias gerais, temos as reuniões de presbitério, sínodo, supremo concílio. Nossa igreja é conciliar, são homens que tomam decisões de acordo com a palavra de Deus, mas são homens que tomam as decisões. Deus é soberano na igreja, mas o próprio Deus soberano colocou homens e mulheres para agir e trabalhar em prol do reino de Deus. Não devemos usar da soberania de Deus para a inércia, para a omissão, sempre esperando que Deus fará. Deus fará, eu posso ficar aqui na minha casa tranquilo, eu posso ficar no banco da igreja tranquilo, porque eu sei que Deus é soberano, Ele não vai deixar a obra dele parar, eu só vou orar. Nós não podemos usar da doutrina da soberania de Deus para a nossa inércia.
Muitos cristãos hoje acreditam que a forma mais correta e mais piedosa e santa de se tomar decisões é aguardar que Deus dê um sonho, Deus dê uma revelação, tem que vir uma profecia específica para mim, para daí então eu saber o que Deus quer de mim, o que é para eu fazer. Mas irmãos, Deus nos chama a agir pela sua palavra, de acordo com a sua vontade revelada na sua palavra. Deus nos chama a agir com sabedoria, com discernimento, de acordo com a sua palavra, com os princípios da palavra de Deus, em prol do Evangelho de Cristo. Deus age através de nós. E por isso nós sabemos que o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não invalida a soberania de Deus. Pelo contrário, o nosso trabalho confirma a soberania de Deus. Porque nós sabemos que Deus está agindo através de nós. E que Deus cumprirá os seus propósitos. E o nosso trabalho não será vão. Nosso trabalho na obra de Deus nunca é vão, porque Deus é soberano. O Senhor Jesus Cristo é um exemplo, é um grande exemplo para nós. Jesus pregou e ensinou, e Jesus confiava plenamente na soberania de Deus. Isso não fez com que Jesus se tornasse preguiçoso. Eu preciso ir naquela cidade, mas eu não vou. Acho que Deus manda um anjo para ir lá pregar o Evangelho, para ir lá expor a vontade de Deus para eles. Cristo confiava na soberania do Pai Celeste. E ele ia nas cidades, ele pregava, ele agia, ele ensinava, ele cumpria o seu ministério, sabendo que Deus é soberano. E nós temos outros exemplos também no Novo Testamento, de que as decisões humanas são usadas por Deus em sua igreja. Nós vemos, por exemplo, a eleição do novo apóstolo, que substituiria o Judas, traidor, em Atos 1. Nós também temos o exemplo da eleição dos diáconos em Atos 6. Temos também o concílio de Atos 15, onde presbíteros e apóstolos se reuniram para tomar uma decisão a respeito da doutrina da igreja. Se o correto, irmãos, fosse esperar a ação milagrosa de Deus para as decisões e para a nossa ação na vida da igreja, o Novo Testamento teria nos mostrado isso. Teria mostrado que nós devemos orar e aguardar, que logo Deus dá um sonho, logo Deus dá uma profecia para nós, e aí nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. Devemos nos empenhar no trabalho, buscar servir devidamente, não usando a soberania de Deus como desculpa, mas confiando que Deus agirá através de nós. Irmãos, que esse texto nos leve a uma vida cristã, que reconheça e que se preocupe com a unidade cristã. A unidade cristã na verdade do Evangelho. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos que pensam e andam diferente, mas que estão firmados no Evangelho, na rocha que é Jesus Cristo. Que nós saibamos que eles são nossos irmãos. Que nós temos que manter a unidade do Evangelho, porque senão nós podemos ferir o ministério de pregação do Evangelho da liberdade, que veio para chamar todos os homens e mulheres de diferentes países, tribos e etnias. E além disso, que nós não sejamos omissos no trabalho, preguiçosos nos deveres, omissos, que nós tenhamos sempre em vista que Deus age através de nós e que nosso trabalho não é vão, graças à soberania e ao poder de Deus que governa a igreja e todas as coisas. Amém. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.